Então, nós vamos dar início à terceira parte da nossa disciplina de inferência causal. E hoje nós vamos iniciar a parte de estimação. Então, eu acho que para quem está fazendo o curso, essa realmente é a parte mais interessante, porque é a hora em que nós vamos realmente trabalhar com os dados propriamente ditos, né? Então, até agora a gente estava numa parte apenas teórica, vendo o modelo de respostas potenciais. Aí nós vimos o DAG, que a gente viu que o DAG é uma ferramenta eminentemente teórica. Claro que ela tem um correspondente em termos de equações estruturais não paramétricas, mas ela é uma ferramenta basicamente teórica. E hoje, então, nós vamos começar com os procedimentos de estimação. E na aula de hoje eu vou ilustrar como que nós fazemos ajuste por regressão. Então, tanto uma regressão convencional, como uma regressão levando em conta uma interação entre variáveis. Mas o grosso da aula de hoje vai focar na como que a gente realiza a ponderação pelo inverso da probabilidade de seleção, que é uma das formas que nós temos de ajuste. Então, nós já passamos esse slide em aula anterior. A melhor maneira para a gente ajustar para confundimento é realizar o procedimento de randomização. Essa é a fórmula ideal, mas nós já vimos que esse ideal só pode ser atingido, né, no ensaio clínico randomizado controlado, que infelizmente a gente só vai poder usar por conta da questão ética, obviamente, em exposições que sejam potencialmente benéficas para o indivíduo. Então, na prática real da epidemiologia, a gente maciçamente vai lidar com estudos observacionais e a gente vai ter que optar por outros métodos para poder realizar ajustes para confundimento, que são mais específicos de estudos observacionais. Então, nós temos assim inúmeros métodos para fazer esse tipo de ajuste. Eu vou apenas tocar nesse vasto conjunto de procedimentos que existem para a gente ajustar para confundimento. E dentro de uma classificação, a gente poderia classificar esses métodos em dois grupos. Os chamados métodos baseados na estratificação, que hoje são os mais usados por conta que o procedimento mais usado para a gente fazer ajuste é o procedimento de regressão, e geralmente uma regressão do tipo paramétrica. Então, que a gente aprende aí nos cursos de métodos estatísticos aplicados à epidemiologia, onde, se a variável for contínua, nós vamos fazer uma regressão, por exemplo, linear. Se a variável resposta for binária, nós vamos fazer uma regressão do tipo logística, e assim por diante. E temos também, na realidade, o procedimento de regressão, ele é derivado, ele é bem semelhante ao procedimento de estratificação, que é um procedimento não paramétrico, e que nós ilustramos, de certa maneira, esse procedimento, quando nós realizamos o exercício do paradoxo de Simpson, onde nós calculamos a medida de associação, né, nos estratos, e depois a combinamos utilizando um procedimento de ponderação. Então nós já vimos isso. Eu vou retomar isso em alguns instantes, só para a gente poder estar repassando essa parte, né? Tem um procedimento muito simples, que é o procedimento de restrição, mas ele é pouco usado porque ele só vai se aplicar a situações em que você tem apenas um confundidor, e essas situações são realmente raras em epidemiologia. Então, por exemplo, eu quero analisar se o café tem efeito causal na doença cardiovascular. E eu sei que o fumo ele é um confundidor. Então eu poderia restringir a minha análise apenas aos indivíduos não fumantes. E finalmente, dentro dos métodos baseados em estratificação, tem o pareamento, que todo estudante de epidemiologia aprende o que é o pareamento. E isso vai ser o objeto da nossa próxima aula teórica. E nós vamos comentar sobre o pareamento, né?
tal como ele é feito em epidemiologia, e especialmente o procedimento de parear utilizando o score de propensão. Né? Então, na aula de hoje, a gente já vai começar a falar do score de propensão, e a próxima aula teórica, nós vamos então lidar especialmente com pareamento utilizando o score de propensão. E nós temos os métodos generalizados. E aí nós temos, por exemplo, os procedimentos de padronização, que nós utilizamos esse procedimento mais simples, na realidade, né? Quando nós realizamos o exercício do paradoxo de Simpson, na realidade, nós fizemos uma mistura dos dois métodos, porque nós utilizamos estratificação e depois padronizamos, né? Utilizando o procedimento de ponderação, tendo em conta o tamanho, né? Ou melhor dizendo, o percentual de cada extrato no total geral. E esse método ele pode ser generalizado utilizando a chamada fórmula G paramétrica. Nós não vamos abordar a fórmula G paramétrica aqui no nosso curso, infelizmente, pela questão realmente de tempo. A gente precisaria de mais tempo, e esse aqui é um curso básico de inferência causal, então a ideia é a gente oferecer os fundamentos da prática e um pouquinho dos métodos de estimação, apenas para vocês terem uma ideia de como esses métodos funcionam na prática. Mas realmente, aprofundar os métodos de estimação aí mereceria um curso específico de estimação em inferência causal, que já seria fora do nosso propósito aqui, do objetivo da disciplina. Mas quem quiser estudar a fórmula G paramétrica, o livro do Hernan de inferência causal tem um capítulo muito bom lá, e vocês também podem baixar os arquivos de exercícios, banco de dados, e seguir os passos, que é um bom aprendizado para iniciar o procedimento de entender como é que funciona o método generalizado utilizando a fórmula G paramétrica. O que nós vamos abordar aqui, exatamente na aula de hoje, é o método de ponderação pelo inverso da probabilidade de seleção, usando o que o Hernan chama de modelos estruturais marginais. Então nós vamos entender como se faz esse procedimento e o que é que significa esses modelos estruturais marginais. E existe também outro método generalizado, que é a estimação G de modelos estruturais aninhados. Então, esses modelos aí, eles são indicados especialmente para quem vai trabalhar com análise de sobrevivência, né? Então, também, sobrevivência, isso. Então, eu indico também o livro do Miguel Hernan, que existe um capítulo muito bom, introduzindo ao uso desses modelos aí, estruturais aninhados. Bem, e os métodos não se esgotam aí. Eu poderia citar mais dois métodos que têm sido muito usados hoje em inferência causal, e esses métodos, eles já avançam para uma situação em que eu não consigo ter uma variável de ajuste. Eu vou ter que utilizar outros métodos, porque, por exemplo, eu não medi aquela variável confundidora, ou eu não posso assumir o pressuposto de que todos os confundidores foram medidos e incorporados na nossa análise. Quando eu não puder assumir isso, ou seja, eu sei que há confundimento por variável omitida, eu posso usar outros métodos para esse propósito, que também eles estão fora do objetivo do nosso curso básico. Eu poderia citar aqui dois, que seria a estimação utilizando variável instrumental, né, que é um outro grupo de procedimentos aí bastante desenvolvido na área da estatística, na área da econometria, e também o procedimento chamado, que do inglês é Regression Discontinuity Designs, né, que seriam as regressões descontínuas, que também são usados com esse propósito quando você não consegue medir ou não consegue satisfazer o pressuposto de que você não tem confundimento por variável omitida. Então você sabe que tem, então você vai ter que partir para esses métodos mais abrangentes. Então quem quiser estudar um pouco sobre variável instrumental, sobre regressões de descontinuidade, eu sugiro que vocês utilizem o livro do Morgan, que também está citado no nosso programa, que é
que tem um capítulo sobre cada um desses desenhos, né? Desses desenhos não, desses métodos de estimação, né? Então, só aí para ter um panorama geral, né, do que existe hoje e do que a gente vai poder, o que a gente poderá empregar para resolver os nossos problemas. Bem, isso aqui é também nós já passamos por esse slide, um exemplo retirado do livro do Miguel Hernan, mostrando um procedimento bem simples de controle de confundimento, que é semelhante ao que nós resolvemos no paradoxo de Simpson, né? Então, esse é o exemplo que a gente comentou na aula. Se o transplante cardíaco ele está associado com mortalidade, então, só recordando, a variável A é a variável tratamento, então 1 é quando o indivíduo foi transplantado e 0 quando ele não foi submetido ao transplante. A variável Y é a variável desfecho, então 1 quando ele morreu, que é a mortalidade, e 0 quando ele não morreu. E a variável L é se o indivíduo era grave ou não, né? Então é a gravidade da condição clínica do paciente. E 1 seriam pacientes graves e 0 seriam pacientes não graves. Então, nesse exemplo hipotético, que está lá no livro do Miguel Hernan, ele está simulando que foi feito um desenho, uma randomização condicional à gravidade do paciente. Então, não sei se vocês lembram, os indivíduos que são graves, eles têm uma probabilidade de receber o tratamento de 75%, e os indivíduos não graves, eles teriam uma probabilidade meio a meio, né? 50% para receber o tratamento, 50% para não receber o tratamento. Então, de saída já há uma quebra na permutabilidade, que nesse exemplo específico, ela teria sido induzida pelo pesquisador, simulando o que acontece na vida real, né? Porque provavelmente no estudo observacional, se a gente fosse fazer um estudo observacional aqui, haveria uma tendência, né, dos médicos em indicar o transplante mais para aqueles pacientes que realmente estão mais graves. Então, simulando o que acontece no mundo real. Aí a gente não poderia mais utilizar, por exemplo, uma medida de associação, que aqui eu estou exemplificando, né? Aqui no caso é só a probabilidade de ocorrência do desfecho, morte, dado que eu fui tratado. E aqui embaixo, a probabilidade de ocorrência do desfecho, dado que eu não fui tratado. Então, normalmente, né, se a gente for utilizar uma medida de associação, nós vamos comparar a probabilidade de ocorrência do desfecho, dado que eu fui tratado, né, e dividir, se a gente estiver trabalhando com razão de risco, ou diminuir, se a gente estiver trabalhando com a razão com a diferença de risco. E aí, a gente vai comparar duas probabilidades condicionais. A probabilidade de morrer, dado que eu fui submetido ao tratamento, né, e comparar com a probabilidade de morrer, dado que outros indivíduos, né, não foram submetidos ao tratamento. Então, exatamente o que a gente comentou aí, que é uma medida de associação. Quando nós temos permutabilidade entre os grupos, quando eles são iguais, por exemplo, em relação à gravidade, a gente poderia assumir que a probabilidade daquele grupo tratado morrer será a mesma do que se eu tivesse submetido todo mundo ao tratamento, né? Será a mesma probabilidade de morrer caso eu tivesse submetido todo mundo ao tratamento. Então, é o que a gente viu nas nossas primeiras aulas, que aqui a gente poderia assumir que essa probabilidade condicional, ela seria igual a essa probabilidade marginal, né? Se a probabilidade condicional do tratamento for igual à probabilidade marginal do tratamento e a probabilidade marginal a probabilidade condicional do não tratamento for igual à probabilidade marginal do tratamento, a gente pode assumir que a associação é igual à causa e a gente então pode realizar o procedimento de inferência causal. Estou aí fazendo um resumo das nossas primeiras aulas, para a gente voltar no tempo, né, e harmonizar o nosso discurso. E, finalmente, nesse caso, nós não temos permutabilidade. Então, nós não podemos assumir que essas duas igualdades elas estariam sendo satisfeitas nesse caso.
Então, o que é que nós teríamos que fazer aqui? Nós teríamos que calcular a probabilidade de morte separadamente para quem não é grave e para quem é grave. E fazer o procedimento de ponderação, né? E essa ponderação ela vai ser proporcional ao tamanho de cada grupo. Então, se o grupo de graves for maior que o grupo de não graves, ou vice-versa, cada um vai ter a correção daquela estatística proporcional ao tamanho de cada grupo no conjunto do total, né? No total, melhor dizendo. E é exatamente isso que a gente ilustra aqui, né? E essa aqui, então, seria a chamada fórmula de ajuste. Que, como é que a gente vai fazer essa fórmula de ajuste? A gente vai, primeiro, calcular em cada extrato, então nós vamos calcular a associação entre tratamento e mortalidade, ou seja, transplante e mortalidade, primeiro dentre os graves. Depois a gente vai fazer esse mesmo cálculo dentre os não graves. E a gente vai ponderar pela proporção de cada grupo no total. Então é isso que essa fórmula de ajuste vai fazer, né? Então, para a gente ler essa fórmula, então eu vou fazer um somatório nos grupos de L. Então L é grave e não grave. Então aqui a gente já viu que nós vamos ter dois cálculos iniciais, em que a gente vai somar esses dois, né? Para poder obter aqui esse aqui. E aí nós vamos calcular a probabilidade de morrer dentro de cada subgrupo de L e dentro de cada subgrupo de tratamento. Então, quando L for igual a Lão for igual a Linho e quando Azão for igual a Azinho, né? Se a gente voltar ao jardim de infância, né? Azão, Azinho, aí todo mundo entende fácil, né? E aí a gente vai calcular essas probabilidades de morrer dentro de cada um desses 4 subgrupos, né? E vai multiplicar pela probabilidade de pertencer ao subgrupo de L. Então, a fórmula parece complicada, mas não é. É uma fórmula extremamente simples da gente compreender. E é exatamente isso que eu estou ilustrando aqui, nesses cálculos que a gente faz aqui, em relação ao resultado disso, né? Eu não vou passar por esses cálculos aqui, porque a gente já fez isso, né? Esse é um procedimento super simples, a chamada fórmula de ajuste, onde, na ausência de permutabilidade, se eu conseguir identificar as variáveis que estão quebrando essa permutabilidade, eu poderia calcular as medidas condicionais, ou seja, em cada subgrupo, né? E ponderar pela proporção de cada subgrupo no total. Então essa é a chamada fórmula de ajuste. Bem, esse método aqui, obviamente, ele funciona muito bem quando você tem poucos confundidores. É uma coisa que a gente pode usar à mão, é um método simples, né? É um método não paramétrico, porque a gente vai trabalhar com caselas ou totais de tabelas, então é um método não paramétrico, a gente vai calcular diretamente todos os valores, né? Então é um método muito interessante, aplicável quando nós temos poucos confundidores. Muito bem, mas e quando nós temos muitos confundidores? Aí nós vamos ter que partir, como disse ali, para métodos generalizados. E aí a gente vai ter que fazer alguma forma de estimação, né? Já que nós não vamos poder fazer o cálculo diretamente. Então, um desses métodos que nós vamos ver na aula de hoje é a chamada ponderação pelo inverso da probabilidade de seleção. Bem, histórico desse método. Esse método de estimação ele foi pensado primeiro no âmbito dos inquéritos populacionais. Então, quem estudou disciplina de amostragem, ou quem já estudou, né, como é que a gente faz inquérito, né, a parte estatística de análise de inquéritos, por exemplo, quando a gente faz uma amostragem por conglomerados, normalmente a gente vai utilizar, né, no mínimo 2 estágios. Então vamos imaginar que a gente vai fazer uma amostragem de alunos de ensino médio.
Então, no primeiro estágio de amostragem, eu sortearia a escola. E no segundo estágio, vamos imaginar, para a gente simplificar o nosso processo aqui, eu teria uma listagem dos alunos da escola e sortearia os alunos dentro da escola. Então, eu trabalharia com uma amostragem em 2 estágios. Muito bem. A probabilidade de seleção de cada indivíduo não vai ser idêntica nesse tipo de amostragem, né? Então, se a gente faz uma amostragem aleatória simples, por exemplo, e aí precisa ser uma amostragem sem reposição, porque se for com reposição a coisa muda, né? Então vamos imaginar uma amostragem aleatória simples sem reposição, então cada indivíduo vai ter a mesma probabilidade de ser sorteado. E aí eu tenho uma amostra autoponderada, eu não precisaria fazer nenhum tipo de correção. Entretanto, nesse desenho que eu estou ilustrando aqui, eu vou ter uma probabilidade composta. Então, cada indivíduo, ele vai ter, no segundo estágio, a gente já viu, né, eu forcei isso, a amostra é autoponderada, porque eu peguei uma lista dentro da escola e eu vou sortear quantos alunos forem precisos, né? E aí é uma amostragem aleatória simples dentro da escola. Então, no segundo estágio, essa amostra é autoponderada. Então, o peso de cada aluno, ele vai ser 1. Porque todo mundo vai ter a mesma, né, probabilidade de ser sorteado. Então, quando a probabilidade é idêntica, o peso desse aluno é 1. Então, eu vou considerar todo mundo igual. Por isso é que a gente disse que o peso é 1. Cada um vale por si mesmo. Bem, mas na primeira etapa, eu não posso assumir isso, né? Por quê? A probabilidade do aluno ser sorteado na segunda etapa dependeu da escola ter sido sorteada na primeira etapa. Se a escola dele não foi sorteada na primeira etapa, qual é a probabilidade desse aluno ser sorteado na segunda etapa? 0. Né? Então, as probabilidades de seleção serão diferentes. Então, teremos alunos que terão maior probabilidade de entrar, exatamente aqueles que estudam nas escolas sorteadas, né? E a menor probabilidade daqueles que estudariam nas escolas não sorteadas. Só que eu não sei isso a priori, porque o sorteio não começou, né? E aí, como as probabilidades de seleção não serão diferentes, foi desenvolvido um conjunto de métodos para corrigir isso na hora da gente fazer a análise dos dados. Então, por isso é que esse procedimento ele se chama ponderação pelo inverso da probabilidade de seleção. Então, os alunos que tiveram uma menor probabilidade de terem sido sorteados, a gente vai ter que dar um peso maior para eles na análise, para poder compensar a menor participação que eles terão na amostra final. E aqueles alunos que tiveram uma maior probabilidade de ter sido sorteados, a gente, consequentemente, vai ter que dar um peso menor para a gente poder, então, reequilibrar, ou seja, recuperar, né, a proporcionalidade que nós perdemos. Aqui, percebam, essa proporcionalidade ela é quebrada pelo próprio pesquisador. Então, o pesquisador que promove essa quebra da equiprobabilidade. Então, a probabilidade deixa de ser igual para todo mundo e ela passa a ser diferente. E a gente vai ter que levar em conta isso na hora de fazer a nossa análise. Então, esse procedimento ele está muito bem desenvolvido, né, para aplicação de correção para planos complexos de amostragem ou para amostragens que não são equiprobabilísticas. Então, na realidade, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos adaptar esse procedimento para o contexto de estimação de uma quantidade causal alvo. Como que nós vamos fazer isso? Então, na realidade, o que a gente vai precisar recuperar aqui? A amostra, ela não está mais proporcional, ela não é mais igual em relação, por exemplo, à gravidade do paciente. Então, a gente sabe que os pacientes mais graves,
eles têm uma maior probabilidade de terem sido submetidos ao tratamento. Então, na realidade, esse procedimento ele poderia ser renomeado aqui de ponderação pelo inverso da probabilidade de tratamento, né? Mas, de qualquer maneira, seria uma ponderação pelo inverso da probabilidade de ter sido selecionado para fazer o tratamento, né? Então, o nome persiste. Então, aqui não é seleção para participar do estudo, como é nos procedimentos de amostragem complexa. Mas aqui se trata de seleção para ter ou não recebido um tratamento. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, por exemplo? Nós vamos calcular a probabilidade de seleção para cada indivíduo. Então, a gente vai saber, né, por exemplo, aqui é fácil nesse exemplo, por quê? Qual é a probabilidade de seleção para um paciente grave? Vocês lembram? 75%. E qual é a probabilidade de seleção para um paciente não grave? 50%. Então, nós vamos calcular essas diferentes probabilidades de seleção e, ao final, a gente vai inverter essa probabilidade. Então, é só diminuir, é só dividir 1 sobre essa probabilidade de seleção e esse inverso da probabilidade de seleção vai ser o nosso peso, que a gente então vai colocar no nosso modelo. Então, ao final, nós vamos trabalhar com o modelo ponderado. Então, como é que funciona essa mágica, né? Então, aqueles indivíduos que têm maior probabilidade de serem selecionados para receber o tratamento vão ter um peso menor. Então, os pacientes graves, eles vão ter um peso diminuído. E os pacientes não graves, eles vão ter um peso aumentado, já que a probabilidade deles terem recebido o tratamento, ela foi menor. Então, ao final, todo mundo vai passar a ter a mesma probabilidade de ter sido submetido ao tratamento. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos imitar um desenho randomizado. Então, ao final, é como se todo mundo tivesse sido sorteado e as probabilidades voltam a ficar 50-50 de receber ou não o tratamento, né? Então, essa é a ideia. Então, o objetivo é rebalancear o estudo. Ou seja, recuperar a permutabilidade perdida. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, é o que eu comentei aqui, ó. Primeiro, nós vamos calcular a probabilidade de seleção para cada indivíduo. Então, eu tenho 4 grupos. Eu vou calcular a probabilidade de seleção para cada grupo. Então, primeiro, qual é a probabilidade de ter sido tratado não sendo grave? 50%. Qual é a probabilidade de não ser tratado em não sendo grave? Também 50%. E qual é a probabilidade de ser tratado sendo grave? 75%. E qual é a probabilidade de não ser tratado sendo grave? É 1 menos 75, que dá 0,25. Né? Então, uma vez calculadas essas probabilidades, basta a gente inverter, né? Então, 1 sobre meio dá 2, 1 sobre meio dá 2, 1 sobre 0,75 dá 1,3 e 1 sobre 0,25 dá 4. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar uma pseudopopulação. Como é que a gente vai calcular essa pseudopopulação, né? Na verdade, nós vamos, cada paciente não grave tratado vai valer por 2. E o não grave não tratado também vai valer por 2. O grave tratado vai valer por 1,3. Uma pessoa e 1/3 de outra pessoa, né? E o grave não tratado vai valer por 4 pessoas. Porque esse aqui é que está altamente subrepresentado na amostra. Então, quem está superrepresentado vai ter um peso bastante reduzido. E quem está superrepresentado, aliás, quem está superrepresentado, que é o grave tratado, terá o peso reduzido. E quem está subrepresentado, que é o grave não tratado, terá o peso aumentado.